da Bíblia, e Deus mesmo em pessoa fez para eles uma profecia messiânica. Eu colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, embora ela lhe fira o calcanhar. Isto era o evangelho antes do evangelho. Em outras palavras, Jesus contou para eles o que iria acontecer. Agora aqui que vem o mais fantástico. O que eu vou dizer agora não está na Bíblia, nem no espírito de profecia, mas é uma antiga tradição que o mundo ainda preserva. Vou mostrar os documentos daqui a pouquinho. Essa tradição que está entre o pessoal da Pérsia e entre os judeus, diz o seguinte: Adão, quando estava para morrer, temeu que a história da vinda do Messias se perdesse. Então, para que a história da vinda do Messias não se perdesse, ele pegou as estrelas do céu, imaginou desenhos nelas, e com base nesses desenhos, ele contava para os seus descendentes a história da vinda do Salvador, a história do grande conflito. Compreenderam essa tradição? Mas, então foi Adão que deu o nome das constelações. Mas quando Adão morreu, essa tradição de Adão se perdeu, e no lugar dela veio a astrologia, uma pseudociência que muita gente acredita por aí. É um pouco sensacional essa história, não é? Será que ela é verdadeira? Ou será que ela é falsa? Vamos tentar descobrir a história? Vocês sabem que a Bíblia não conta todos os elementos históricos da antiguidade. Por exemplo, se você abrir o livro de Judas fala que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a vinda de Cristo. Mas onde é que está isso no Antigo Testamento? Em lugar nenhum. Da onde que Judas tirou isso? Da tradição oral que havia naquele tempo. Essa tradição não serve para eu tirar doutrinas dela, mas ela me ajuda a compreender muitas coisas da palavra de Deus. Vou dar outro exemplo para vocês. Quem aqui sabe me dizer como Pedro morreu? O apóstolo Pedro. Cabeça para baixo, crucificado. Aonde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Como nós sabemos isso? Pela tradição. Compreendem? E agora o nosso desafio é procurar se a história consegue confirmar algo ou não dessa tradição de que foi Adão que deu nome às constelações para contar a história da vinda do Salvador e a história do grande conflito. Curioso. Bem, convencionalmente os babilônios são considerados os pais da astronomia. Mas o livro de Ballinger, The Witness of the Stars, diz que antigas tradições da Pérsia, da Arábia, dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. E um antigo historiador judeu, chamado Flávio Josefo, também conta: Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado em estrelas e suas ordens. E para que a sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra e de tijolos. E segundo Josefo, um desses pilares existia na Síria e poderia ser visto no seu tempo. Josefo viveu nos tempos de Jesus. Então ele tinha acesso a documentos e tradições que hoje se perderam. Você sabe, a Biblioteca de Alexandria foi destruída e milhões de livros, milhões, não milhares, foram exterminados. Na guerra de Constantinopla também, a biblioteca de Constantinopla foi destruída. Então muito material se perdeu, mas eles tinham acesso a coisas que hoje nós não temos. Será então que é verdade? Será que Adão, Sete e Enoque deram nome às constelações para contar a história da vinda do Messias? E isto foi deturpado posteriormente pela astrologia? É possível. Ao que tudo indica, as constelações nunca mudaram. Mas com o surgimento da falsa ciência chamada astrologia, os símbolos criados por Adão foram modificados para dar lugar a símbolos pagãos. A astrologia não tem nenhuma base científica. Você já parou para pensar que a astrologia, se a astrologia fosse verdadeira, ou seja, se as pessoas fossem realmente influenciadas pelo signo do zodíaco, os gêmeos deveriam ser da mesma personalidade. Eu não sei se você já conheceu 2 pessoas gêmeas. Não do signo de gêmeos, 2 pessoas gêmeas. São tão diferentes uma da outra, é verdade ou não é? São bem diferentes. E engraçado que os 2 nasceram no mesmo signo, sob o mesmo signo, sob a mesma lua,
na mesma data, quase no mesmo horário. E são diferentes. Então não acredite em horóscopo, acredite na palavra de Deus. E outra, para enganar você, horóscopo é como música de amor, música romântica quando você está depressivo ou está na fossa. Todas contam a sua história. Mas é verdade ou não é? Gente, desculpe-me, é verdade. Eu como sou mais da área acadêmica, eu não gosto de sensacionalismo. Tem alguns, eu já vi, há alguns, eu estava até conversando com o pastor Jimmy, agora está uma onda muito de pregadores que na verdade parecem mais preocupados em fazer uma palestra de autoajuda, são mais motivadores de empresas do que pregadores da palavra de Deus. Parecem mais como o Lair Ribeiro do Brasil. E alguns até no sensacionalismo falam o seguinte: o Espírito Santo está me mostrando que alguém aqui nesta noite está com um problema muito sério no casamento. Qual a chance que tem de acertar com alguém? Isso é quase 100%, não é isso? Então cuidado com essas coisas muito genéricas que podem valer para tudo. Horóscopo é a mesma coisa. Aqueles videntes do Fantástico lá, e o pessoal tudo fica assistindo. Não é isso? Os búzios estão dizendo que alguém muito importante no Brasil vai morrer esse ano. Joãozinho 30 já dizia, se esse tipo de superstição valesse alguma coisa, campeonato na Bahia terminava sempre empatado, porque os dois times fazem a macumba para dar certo ali. Então cuidado com esse negócio, tá? Horóscopo é muita coisa inventada. É mais ou menos assim: Capricórnio, ótimo dia para pedir dinheiro emprestado a alguém de Touro. Touro, péssimo dia para emprestar dinheiro a alguém de Capricórnio. Câncer, se você quer suicidar, não tome fornicida. Veneno, faz mal à saúde. E vai por aí afora. Deixando a astrologia de lado, vamos então ao que interessa. O que são as constelações? Se você olhar no céu, você vai ver os agrupamentos de estrelas que recebem o nome de constelações. Por exemplo, a constelação de Hércules, a constelação da Ursa Menor, a constelação de Cassiopeia, Perseu, a constelação da Ursa Maior, a constelação de Cisne e assim por diante, Andrômeda. Esses nomes, Andrômeda, Pégasus, são nomes da mitologia grega. E eles acreditam que quem deu nome às estrelas foram os babilônios. Mas, segundo aquela tradição que eu li, quem deu os primeiros nomes das constelações foram Adão, Sete e Enoque. Vamos continuar. As pessoas, na imaginação dela, veem desenhos nessas constelações. Esse é o mapa da Idade Média, o mapa estelar, onde eles veem vários animais. Eu tenho dificuldade de enxergar desenhos aqui. Eu não consigo ver um urso aqui. Mas eles viam o urso. Tudo bem, vamos deixar a imaginação e vamos deixar que ela se chame Ursa Maior. A constelação de Órion, que é a que me interessa, é comumente chamada de a constelação do caçador, porque eles imaginam que ela seria no formato de um caçador. O que você vê hoje no céu são as Três Marias e mais 4 estrelas que as envolvem: Betelgeuse, Bellatrix, a Saf e a Rigel. E mais as Três Marias. Eles imaginam um caçador lutando contra outra constelação, que é a constelação de Taurus. E aqui embaixo a constelação de Lepus, ou a constelação de Lebre, de coelho. Bom, uma coisa me chama a atenção. Vou convidar vocês a fazerem uma escavação arqueológica comigo agora, tá bom? Ninguém vai sujar a mão e ninguém precisa sair daqui. Vamos ao Egito com o recurso da tecnologia. Este aqui é o templo de Dendera, no Egito. Eu estive lá agora em janeiro. 2 templos nós vamos visitar, o templo de Dendera e o templo de Esna. Por que esses templos me interessam? Porque eles têm colunas, e nessas colunas têm desenhadas as constelações, as mesmas de hoje, porém com outros nomes. Entenderam o que me chama a atenção? As constelações são as mesmas de hoje, porém com outros nomes. O que me faz pensar que havia mais de uma maneira de dar nomes às constelações. Lembram que Flávio José falou que eles criavam colunas para desenhar aquilo ali? Vamos entrar no templo de Dendera em homenagem à deusa Ator. A deusa Ator é uma deusa vaca. No bom sentido. No bom sentido, pessoal. Não levem a mal. Então está aí Dendera e Esna, que daqui a pouquinho nós vamos entrar. Olha que interessante essas colunas, o que elas me mostram. Aqui estão as colunas, tá certo?
E aqui está um desenho das colunas.